Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao Matina desta quinta-feira. É um prazer receber e ter você aqui comigo nesta manhã. O Matina está sensacional, recheado de conteúdo, muita coisa boa. Mas tudo isso depois da nossa vinheta e o Matina começa agora. Eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tua. Epa! Está começando o Matina de quinta-feira, bora acordar, o dia tá só começando. Eu já lhe desejo uma excelente manhã e um dia incrível. No programa de hoje você confere o nosso resumo pontual, o nosso todo dia a dia, nosso bloco informativo, as notícias sobre saúde e muito mais. Mas para começar devagar, eu queria lhe dizer que hoje, quinta-feira, dia 28 de julho, é comemorado o Dia do Agricultor. A data homenageia os profissionais que trabalham com o cultivo de produtos da terra, como frutas, hortaliças e vegetais. O agricultor é um dos principais motores da economia nacional, responsáveis por produzir alguns dos bens essenciais para o sustento do país. O Dia do Agricultor foi criado através do Decreto de Lei número 48.630, de 27 de julho de 1960, em comemoração ao aniversário de 100 anos da fundação de Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas em 1860 por Dom Pedro. Então, no nosso resumo pontual de hoje, nós vamos entender como a agricultura surgiu. Em agricultura, como será que lá na pré-história o homem e a mulher descobriram que de uma semente surge uma nova planta? Será que foi fácil? Hoje em dia isso parece ser óbvio, mas e há 350 mil anos atrás? Vamos dar uma olhada em como foi o desenvolvimento da agricultura pelo mundo? Vem com a gente! De um tempão para cá, a biografia do ser humano teve várias fases. Tudo começou na pré-história. A pré-história é basicamente dividida entre dois períodos. O Paleolítico, conhecido como Idade da Pedra Lascada, e o Neolítico, conhecido como Idade da Pedra Polida. Pegaram a visão? Então vamos lá. Nessa época, acompanhamos a maior onda que foi o desenvolvimento dos hominídeos, que meteram dança com a elaboração do que podemos chamar de ferramentas de sobrevivência. Além disso, foi nesse período que surgiu a nossa espécie atual, o Homo sapiens sapiens, que já foi ganhando espaço por ter um cérebro mais desenvolvido do que a galera que estava na cena antes dele. O Homo sapiens manjava com mais jeitinho dos paranauês de manipular aquelas ferramentas, além de, claro, solucionar melhor as tretas que aconteciam entre as tribos e os pequenos grupos de indivíduos. Isso foi crucial para a sua sobrevivência em ambiente hostil. Esses hominídeos eram caçadores e coletores, e ficavam de rolê o tempo todo, em busca de alimentos como animais e plantas silvestres. Foi há aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, ainda na pré-história, que aconteceu a primeira revolução agrícola, mais precisamente durante o período neolítico. A humanidade saiu da miséria, deu um zigue na escuridão e grandão, sem medo de nada, descobriu como manipular o fogo.
A partir daí que os homens migraram do sistema de caça e coleta para a agricultura. A descoberta do fogo possibilitou o início do controle de técnicas para dominar a produção do rango da galera, que começava a aumentar a cada dia. Quando os povos primitivos meteram mão, selecionaram os grãos e começaram a plantar, eles se estabeleceram mais suave em terras férteis. E para quem acha que a agricultura era um serviço apenas masculino, fique bem sabendo que as mulheres também participavam do rolê, viu? Desde o início, elas foram ativas e tomaram a frente da produção agrícola. Além da agricultura, com o tempo a humanidade passou a dominar a criação de animais. Esses dois fatores combinados foram decisivos para a redução dos deslocamentos em busca de água e alimentos. Ou seja, deixamos de ser povos nômades para levar uma vida que começaria a caminhar para a de hoje em dia. A partir do Neolítico, a agricultura avançou devagar, até por volta da Idade dos Metais, quando as civilizações expandiram ainda mais os seus horizontes, aprenderam algumas técnicas básicas de fundição e aperfeiçoaram as suas ferramentas. Aquele armengue de ossos e de pedra dá lugar a ferramentas feitas do ferro e do bronze. Esse processo ocorreu em diferentes lugares. Foram encontrados vestígios de agricultura primitiva em partes da Europa, na China, na Índia e na região conhecida como Crescente Fértil, onde hoje abrange territórios do Egito, Israel, Turquia e Iraque. Mas isso não quer dizer que os povos nativos já não perambulavam por outras quebradas, criando e reinventando formas de cultivo. Um pouco mais tarde, na Antiguidade Clássica, as primeiras civilizações das Américas, como os Olmecas no México e os Astecas, Maias e Incas na América do Sul, também já estavam bem à frente dos outros povos. Eles dominavam a agricultura e chegaram a desenvolver algumas técnicas inovadoras de cultivo para a época, como canais de irrigação e plataformas elevadas, que levavam a água facinho pela gravidade para os lugares que estavam secos. Os caras eram bons mesmo na matemática e usavam isso para plantar cacau, milho e outros grãos nativos da região. Com comida para geral, a população cresceu e se desenvolveu com saúde. Assim, eles conseguiram construir as maiores cidades da América Antiga. Na Idade Média, a população do velho continente também já estava bem mais avançada nas técnicas de plantio. Tudo isso devido a trabalhos de pensadores antigos como Platão, Aristóteles e Epicuro, que davam importância à ciência, principalmente nas áreas que estudavam os fenômenos naturais. Nesse período, no norte da Europa, o sistema em vigor era o feudalismo. O povo trabalhava e plantava para o senhor feudal, em troca do aluguel e de um pouco de comida. Quase que um trabalho escravo. Eram plantados cevada, trigo, aveia, centeio, frutas e legumes. Logo mais esse cardápio se diversificou com as cruzadas europeias e o início das grandes navegações, pois os guerreiros navegadores e comerciantes traziam de tudo, inclusive sementes que nunca tinham sido plantadas na Europa antes. Já na Idade Moderna, mais precisamente durante o Renascimento, os conhecimentos adquiridos passaram somente a serem validados após serem confirmados pela experiência e pela razão. Essa validação se dava a partir de certos padrões e normas de teste. Surge assim o método científico. A ciência, que até então estava muito associada à religião, passa a ser um conhecimento mais estruturado e prático, com explicações plausíveis para os mistérios do mundo. Durante o Renascimento, os cientistas se jogaram no trampo e beneficiaram as ciências agrárias, com pesquisas pioneiras de cientistas renomados, como entomologistas, microbiologistas
e agrônomos. Formou-se base para o conhecimento do ciclo de vida dos micro-organismos e dos insetos, com grandes avanços nas técnicas de proteção das plantas. É bom lembrar que, apesar dos avanços, as tecnologias despertaram um mundo dominado pelo egoísmo, crueldade, miséria, fome, opressão, guerras e destruição indiscriminada da natureza. Para vocês que emitem montes de dióxido, para vocês que têm um gênio neurastênico, pobre tem mais é que comer com agrotóxico. Povo tem mais é que comer se tem transgênico. É o que acha, é o que disse um certo dia Miss Motosserra, rainha do desmatamento. Já o que eu acho é que vocês é que deviam diariamente só comer seu alimento. Também foi na Idade Moderna o momento em que aconteceu a famosíssima Revolução Industrial. Esse acontecimento marcante se deu entre o século XVIII e XIX. As máquinas tomaram conta do pedaço e as ferramentas rudimentares cederam lugar a ceifadeiras, semeadeiras e colheitadeiras mecânicas. A nova tecnologia mudou radicalmente a agricultura e multiplicou a produtividade. Transformou o jeito de plantar, principalmente devido ao interesse econômico de grandes empresários e corporações. O lucro passou a ser a prioridade. Mais e mais terras e mais capital foram incorporados para o agronegócio, destinados à prática de uma agricultura intensiva. A tecnologia continuou evoluindo, chegando a sementes com alto desempenho, irrigação controlada por sistemas, o uso de fertilizantes e o manejo de pragas. De um lado da balança, a agricultura moderna ganhou alta produtividade. Porém, do outro lado, ela também se tornou nada sustentável. Os desastres desse avanço, hoje em dia, são bastante evidentes. A tecnologia continuou avançando. Hoje em dia, a combinação de satélites de comunicação, da internet e do smartphone trouxe um monte de novidades para a população. Proporcionou avanços rápidos no meio rural e deu origem à agricultura de precisão. Ficou mais prático plantar. Os agricultores atuais detêm de todas as fases do plantio, até mesmo da colheita automatizada e da comercialização planejada. Dessa forma, o agronegócio subordinou a agricultura familiar. Diversas famílias agricultoras seguem fragilizadas, o que eleva os índices de endividamento dos pequenos produtores, a inadimplência e a redução da renda familiar. A agricultura intensiva de larga escala contribui diretamente para as mazelas ambientais. Isso provoca o declínio de todos os ecossistemas terrestres, a contaminação do solo e dos recursos hídricos, alimentos infestados de agrotóxicos e pessoas vivendo em condições subhumanas, sem contar a extinção de diversas espécies. Nesse momento, o mundo enfrenta uma grande crise. Deixa eu falar uma coisa para vocês. 99% das espécies que já viveram no planeta Terra hoje estão extintas. Se a gente não cuidar e continuar explorando sem medida a nossa terra, nós seremos os próximos a assumir. Pode anotar. Precisamos de um modelo de agricultura atualizado, que traga sustentabilidade nas inter-relações com os demais seres vivos e traga também soluções para as problemáticas do padrão convencional de plantio. E é aí que surge a agroecologia. Nesse contexto de crise, ela se apresenta como uma matriz integradora. Ao considerar a união das diversas áreas do conhecimento, a agroecologia traz desenvolvimento rural sustentável,
tendo como pontos-chave a defesa da justiça social e da saúde ambiental, além da defesa da soberania e segurança alimentar nutricional, valorização da troca de saberes, adoção dos princípios da ecologia, economia solidária e equidade de gêneros. Ou seja, a agroecologia proporciona relações mais equilibradas entre o mundo rural e as cidades. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. E a seguir você confere o nosso bloco informativo. Não sai daí que o Matina já volta. Estamos de volta com o programa Matina de quinta-feira. No bloco anterior você conferiu o nosso todo dia a dia e o nosso resumo pontual. E agora vamos às nossas notícias informativas. Carlos Moreno irá assumir a presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira após pedido de demissão de Danilo Dupas. Danilo Dupas, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, pediu demissão do cargo, alegando motivos pessoais. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo ministro da Educação, Vitor Godoy, por meio do Twitter. Segundo ele, Carlos Moreno, servidor de carreira, assumirá o comando do Instituto. Anuncio que a partir de 1º de agosto, o diretor Carlos Moreno será o novo presidente do INEP, respondendo interinamente e garantindo a continuidade dos exames e avaliações fundamentais para a sociedade brasileira. É o que escreveu o ministro. Carlos Moreno é servidor de carreira da autarquia há 37 anos, bacharel e mestre em estatística pela Universidade de Brasília e doutorando em educação pela Universidade Católica de Brasília. Ele já ocupou diversas funções no INEP. Atualmente é diretor de estatísticas educacionais do Instituto desde 2010, liderando processos como o Censo da Educação. O Ministério da Justiça abriu 26 processos contra telemarketing abusivo. O Ministério da Justiça abriu processos administrativos contra 26 empresas de telemarketing pela prática de serviço abusivo sem a autorização dos consumidores. Caso as regras sejam descumpridas, a multa poderá chegar a 13 milhões de reais para cada empresa. Na lista estão bancos, empresas de telecomunicações e centrais de telemarketing que foram notificadas para apresentar defesa. A medida é desdobramento da decisão que proibiu a atividade irregular em todo o país no último dia 18 de julho. A Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério, informou que foram registradas 14.547 reclamações sobre serviços abusivos nos últimos 3 anos. Os dirigentes dos PROCONs, da Agência Nacional de Telecomunicações e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados foram avisados sobre a abertura dos processos para que tomem as medidas que julgarem cabíveis. No último dia 20 de julho, o Ministério abriu um canal na internet para os cidadãos denunciarem as empresas que insistirem com o telemarketing abusivo, o denunciatelemarketing.mj.gov.br. A escassez ou encarecimento de insumos afeta 22 de 25 setores da indústria brasileira. Lockdowns na China e guerra na Ucrânia agravam o problema. A invasão da Rússia na Ucrânia e os lockdowns em regiões industriais da China estão estendendo um problema que começou com a pandemia de Covid-19 em 2020. A escassez ou o encarecimento de insumos afeta 22 de 25 setores da indústria, aponta um levantamento da Confederação Nacional da Indústria. Segundo o levantamento, há 8 trimestres seguidos, as indústrias citam a dificuldade de acesso a matérias-primas como principal problema.
problema. No segundo trimestre deste ano, o setor mais afetado foi o das indústrias de impressão e reprodução, com 71,7% das empresas citando o problema. Em seguida, vem os setores de limpeza, perfumaria e higiene pessoal e indústrias de veículos automotores. Apenas 3 segmentos da indústria não mencionaram a falta ou os preços altos das matérias-primas como principal problema. Entre as indústrias de couros e artefatos de couro, o problema apareceu em terceiro lugar, citado por 37,2% das empresas entrevistadas. Nos segmentos de móveis e manutenção e reparação, o problema ficou em segundo lugar na lista. A Central de Abastecimento do Ceará, a CEASA, em Maracanaú, apresenta redução de valores em alguns produtos. Confira. O mercado agrícola no entreposto da CEASA Ceará iniciou a semana com redução de valores em frutas e hortaliças. Odálio Girão, que é analista de mercado, detalha quais produtos apresentaram maior queda do início do ano até aqui. Podemos citar inicialmente o tomate, que foi o vilão durante vários meses. Ele apresentou-se como produto vilão da inflação. Hoje ele declinou a mais de 30% o tomate. A produção do Ceará é muito boa, a região de Garaciaba do Norte, Tianguá, está colhendo lá nos pomares e nas hortas locais muito tomate e mandando para o mercado e seu preço caiu bastante. Depois do tomate, podemos citar o maracujá também, que é da região da Ibiapaba e também uma parte da Bahia, chegando no mercado. E além do tomate, nós temos o nosso produto principal, que é a banana de Baturité, de Palmácia, de Redenção, está chegando em grande escala em plena safra. O analista explica ainda o motivo dessa queda nos preços. As questões das chuvas foram boas, porque a parte hídrica foi acumulada, o produtor tem água para irrigar o seu produto. Na serra contribuiu bastante para a banana gosta de muita água no período chuvoso, acumulou. Passou o período da entre-safra, entrou com a safra boa. O tomate também, o produtor apostou no plantio do tomate com água boa na região serrana e está colhendo muito tomate, esse preço declina. E também o maracujá, que é uma frutífera que precisa também de muita água. Segundo Odálio Girão, a CEASA Ceará não abastece apenas os comércios do nosso estado. Nós temos produtos aqui principalmente para a grande Fortaleza, para os mercadinhos, supermercado, quitandas, feiras livres, restaurantes, até lanchonetes e também para outros estados vizinhos, Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Piauí, até o Maranhão recebe produtos do Ceará, porque o Ceará tem um potencial muito boa na parte da fruticultura. Lucailo Ximenes, que é um dos permissionários da CEASA, fala o valor atual do abacate e justifica a cifra. O abacate hoje está custando em média de R$ 6,50 a R$ 7,00. O que justifica o valor é a falta, que está reduzindo a quantidade, e o frete do caminhão que aumentou. Segundo Lucailo, os abacates que normalmente são comercializados na CEASA Ceará têm duas origens, São Paulo e Espírito Santo. Um projeto de lei determina que o censo demográfico realizado pelo IBGE inclua a contagem de cães e gatos. Um texto em análise na Câmara dos Deputados determina que o censo demográfico realizado pelo IBGE inclua a contagem domiciliar de cães e gatos. De acordo com o autor da proposta, o deputado Sóstenes Cavalcante, cães e gatos são sentinelas de doenças humanas, pois compartilham o mesmo ambiente de seus tutores e frequentemente comem a mesma comida e bebem a mesma água, além de dormirem na mesma cama e fazerem companhia em viagens. De acordo com o parlamentar, nos últimos 30 anos, 3 em 4 doenças emergentes foram transmitidas por animais. Com um estudo amplo, geral e simultâneo como o censo, poderemos fazer do Brasil um modelo mundial de prevenção de zoonoses, na dinâmica populacional, no bem-estar animal e na guarda responsável de cães e gatos, é o que afirmou o deputado. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
E de acordo com o Banco Central, os juros para empresas e famílias subiram no mês de abril. De acordo com dados divulgados hoje pelo Banco Central, as taxas de juros do crédito para empresas e pessoas físicas subiram em abril. A taxa média de juros para pessoas físicas e jurídicas subiu 0,8 ponto percentual em relação a março, para 50,3% ao ano e 22,4% ao ano, respectivamente. O rotativo do cartão de crédito é a taxa mais alta para as pessoas físicas. Subiu 4,9 pontos percentuais para 364% ao ano. O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor integral da fatura do cartão. O crédito rotativo dura 30 dias. Após esse prazo, as instituições financeiras parcelam a dívida. Na modalidade de parcelamento das compras pelo cartão de crédito, os juros chegaram a 175,1% ao ano em abril, com um aumento de 3,4 pontos percentuais. O cheque especial ficou com taxa média de 132,7% ao ano, uma alta de 4,9 pontos percentuais. O crédito consignado com desconto em folha de pagamento apresentou uma alta de 0,5 ponto percentual para 24,1% ao ano. A única modalidade pesquisada pelo Banco Central que registrou queda nos juros foi o crédito pessoal. A taxa chegou a 87% ao ano, com uma redução de 1 ponto percentual em relação a março. A inadimplência, considerada os atrasos acima de 90 dias para pessoas físicas, subiu 0,1 ponto percentual, chegando a 5% no caso das empresas, ficou estável em relação a março em 1,7%. O estoque de todos os empréstimos concedidos pelo Banco Central ficou em 4,8 trilhões de reais em abril, com uma alta de 0,8% em relação a março e de 16,8% em 12 meses. Esse saldo do crédito correspondeu a 53,7% de tudo que o país produz, o PIB, com redução de 0,2 ponto percentual em relação a março e uma alta de 1,1 ponto percentual em 12 meses. No próximo bloco, você confere as nossas notícias sobre saúde. Voltamos já. Voltamos com o programa Matina desta quinta-feira. No programa de hoje você conferiu o nosso Todo Dia a Dia, o nosso resumo pontual. No bloco anterior, as nossas notícias informativas. E agora vamos falar sobre saúde. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 351 mortes por Covid-19, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. O painel também mostra que os estados notificaram mais de 37 mil novas infecções pelo coronavírus no último dia. Segundo o levantamento realizado, o Brasil tem 84,44% da população elegível com a primeira dose da vacina. Aqueles que tomaram o reforço ou dose única representam 79,23%. No que diz respeito à terceira dose, o país tem menos da metade das pessoas vacinadas, com 45,84%. Os dados foram agrupados com base em informações fornecidas pelas secretarias de saúde de cada estado. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a varíola dos macacos no Brasil é preocupante. A doença é considerada emergência sanitária global. A líder técnica sobre varíola dos macacos do Programa de Emergências da Organização Mundial da Saúde, Rosamund Lewis, disse que a situação da doença no Brasil é preocupante. A afirmação foi feita durante uma entrevista coletiva virtual na última terça-feira, dia 26. A mesma afirmou que, devido à extensão do país, pode haver subnotificação de casos, uma vez que os testes diagnósticos podem não chegar a todas as regiões.
Até o momento, segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem 813 casos da varíola dos macacos em pelo menos 13 estados e o Distrito Federal. No sábado, dia 23, a OMS declarou que o atual surto constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. Os casos confirmados no Brasil estão sendo monitorados pelas autoridades de saúde. Até agora, 13 estados e o Distrito Federal identificaram contaminações pelo vírus da varíola dos macacos. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, Goiás, Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Pernambuco, Santa Catarina e o Mato Grosso do Sul. Os casos de dengue no Ceará aumentaram 63% em menos de um mês, de acordo com os dados da Secretaria da Saúde do Ceará. Segundo dados mais recentes do Boletim de Arboviroses publicados nesta terça-feira pela Secretaria da Saúde do Ceará, o número de casos confirmados de dengue no estado cresceu 63% em menos de um mês. O documento aponta que entre as semanas epidemiológicas 23 e 27, no intervalo de 11 de junho a 9 de julho, os diagnósticos da doença saltaram de 12,6 mil para 20,7 mil. No mesmo período, as mortes também aumentaram de 6 para 10, uma alta de 66%. Apesar do crescimento, a arbovirose predominante no estado continua sendo a chikungunya, com 26,3 mil confirmações entre junho e julho. O aumento nos casos foi de 46%. Já os óbitos cresceram cerca de 43%, indo de 16 para 23 registros. Em relação ao Zika vírus, o quadro é bem mais confortável, com apenas 32 casos e nenhuma morte confirmada até a data do fechamento do boletim. No próximo bloco você confere um pouco mais sobre o Dia Nacional do Agricultor. Estamos de volta com o programa Matina desta quinta-feira. Você que chegou agora, ligou a sua TV agora, às vezes até acordou agora, seja muito bem-vindo. O Matina está quase no final, mas ainda dá tempo de você pegar muita coisa bacana. Como nós vimos no início do programa, hoje é comemorado nacionalmente o Dia do Agricultor, uma profissão majoritariamente ocupada por homens, mas muitas mulheres estão cada vez mais ganhando espaço na agricultura. Elas comandam cerca de 20% dos estabelecimentos rurais, cada vez mais capacitadas. Então agora nós vamos assistir um vídeo sobre como a agricultura ajudou a vida de diversas mulheres. Hoje a gente não precisa mais sair da nossa casa, da nossa terra, para estar por aí aventurando. Porque hoje a gente tem dignidade, tem estabilidade. Eu tenho dignidade em ser produtora, em trabalhar como eu trabalho, em fazer o que eu faço. O reconhecimento aumenta a nossa autoestima. Porque acabou com aquele negócio de que é tanque e fogão. Não existe mais isso. Eu, por exemplo, nunca concordei com isso e nunca vivi dessa forma. Nós também temos coragem e temos vontade de fazer as coisas. Junto com a associação a gente tem mais força. Essa viabilidade também que o governo tem dado para a gente é fundamental, o acesso ao crédito. O Pronaf Mais Alimento foi o que me fez alavancar a produção. Então tem muita vantagem para o agricultor. Veio nos trazer uma ajuda muito grande. Quer dizer, veio te levantar que você estava caída. Da onde eu tiro minha alimentação, da minha casa, tudo aqui. Sem esse apoio, é impossível. Eu me senti uma mulherona, sabe? Sabe aquela, né? Eu tenho produção e tenho para quem eu vender. Tudo isso foi melhoria de qualidade de vida. Não tem comparação. A minha mesa, eu sei dizer para você que a minha mesa é farta. E dos clientes que compram lá na minha mão também. Eu agora vou fazer o que eu gosto, que é mexer na terra e ser caminhoneira. Eu me identifico na roça. Nós temos uma história da agricultura. E essa história da agricultura ela é um legado para a gente. Eu me sinto uma pessoa livre. Tem muita coisa para a gente fazer e que dá para viver muitíssimo bem. Hoje a gente pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz.
Essa homenagem vai para todas as mulheres do rural brasileiro. Por meio de políticas públicas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, essas verdadeiras guerreiras do campo têm contribuído para construir um país mais justo e igualitário. No próximo bloco, você confere um pouco sobre o Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Matina desta quinta-feira, Matina já no final. No programa de hoje você conferiu o nosso Todo Dia a Dia, o nosso resumo pontual do nosso bloco informativo, as notícias sobre saúde. E agora eu queria lhe dizer que hoje, dia 28 de julho, também é conhecido por ser o Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais. Essa doença é um problema sério de saúde pública e pode se manifestar de diversas formas na população. Saber como se proteger, como identificar os sintomas e quando buscar tratamento é fundamental. E é isso que nós vamos assistir agora. A coisa mais difícil é você convencer as pessoas de que existem bactérias nas mãos. Porque não se vê. Não se vê. As pessoas falam, a mão está limpa. Está limpa quer dizer que não está suja de sujeira grosseira. Se não se vê preto. Mas acontece que você não enxerga as bactérias. E nós temos inúmeras bactérias na mão. Por exemplo, você está resfriado. Aí chega uma pessoa para te cumprimentar, você fala, não me beija. E dá a mão para... Mas se ela fez isso antes? Pronto, você transmite o vírus na mão. Ao passo que você beijar, te dá um beijo desse lado aqui ou deste lado. Aqui você não tem o vírus. Ou tem uma quantidade mínima, né? Entendi. Mas na mão é que ele vai. Você sabe que tem uma história muito interessante aí. Tinha um médico chamado Semmelweis, no começo do século, na metade do século XIX, 1850 e poucos. Verificou que as mulheres que faziam partos no hospital com médicos tinham uma grande incidência de febre puerperal. O que era a febre puerperal? Aquela mulher dava à luz e aí começava a ter febre. Que não tinha nada a ver com o parto em si, mas nada a ver com o parto. E elas não tinham antibióticos, as mulheres morriam. A mortalidade era altíssima. Para você ter uma ideia, cerca de 20% das mulheres que davam à luz em partos feitos por médicos acabavam tendo essa complicação da febre puerperal. E ao passo que aquelas que faziam o parto por parteiras, no mesmo hospital, tinham uma incidência muito mais baixa. E ele concluiu que devia ser alguma coisa, as bactérias não tinham sido descritas ainda, que havia alguma coisa porque os médicos saíam muitas vezes da sala de anatomia, dissecavam cadáveres, depois iam fazer os partos. E vinham com as mãos? Com as mãos sujas, né? Ele achava que eram sujas genericamente. E ele passou a exigir, então fizeram um trabalho lá, passaram a exigir que os médicos lavassem as mãos. E a incidência de febre puerperal caiu de 20% para 1%. E hoje a gente sabe disso, né? Que a principal forma de transmissão de doenças entre seres humanos é a mão. A gente está falando de doenças tipo o quê? Tipo gripe? Tipo gripe, resfriado, infecções de um modo geral, né? Todas as infecções bacterianas. Tipo a criança que de repente começa a ter diarreia, desidrata e se não tiver atendimento morre. E aí dá o seio para a criança, toca no seio. E a gente consegue prevenir doenças simples, como essa história da gripe, ou doenças virais mais graves que podem levar a complicações, né? Tipo hepatite, certo? Olha, hepatite você tem, na verdade, as principais, são vários tipos de hepatite, mas as principais são as hepatites A, B e C. Certo. A hepatite A, sim, porque hepatite A você transmite pela contaminação grosseira, resíduos fecais, por exemplo. Certo. Se você estiver com a mão suja... Sair do banheiro, não lavou as mãos. Não lavou as mãos, você pode transmitir. Ok. Hepatite B e hepatite C, você não transmite pelo contato direto com a pele. Você transmite especialmente através de seringas, aparelhos de manicure, que você fura o dedo. Um perigo, né? E transmissão sexual, que é muito importante. É uma doença... Na hepatite B, especialmente, e menos importante na hepatite C. Certo, é uma doença sexualmente transmissível, no caso da hepatite B. B. A B é sexualmente transmissível.
que eu previno facilmente com vacina, certo? Hepatite A tem vacina. Certo. Você não vacina todo mundo por quê? Porque pessoas que viveram, que são mais velhas, viveram em lugares que não são muito higienizados, muito provavelmente já entraram em contato com o vírus, ou já tiveram hepatite, ou eliminaram o vírus sem ter a doença, pelo próprio sistema imunológico. Então você não vai chegar numa favela, na periferia de uma cidade brasileira que não tem saneamento básico e vacinar os adultos acima de 25, 30 anos. Porque a hepatite A, se eu entendi, é uma hepatite fraca. Ela Pode é dizer? autolimitada, ela não fica crônica. Você tem o quadro, os olhos ficam amarelos, tem náusea, mal-estar, aquele quadro, a urina que fica escura. Você tem o quadro clássico da hepatite, que tem esses sinais que eu falei. E você tem quadros de hepatite desses que são completamente inaparentes. Né? Ninguém sente nada. Não tem sintomas. São E o fígado não está lesionado, não está se lesionando. Ele sofre aquela lesão aguda, que é aquela no momento que se adquiriu a infecção, mas se recupera completamente. E elimina o vírus. Esse é o vírus da hepatite A. Lavar as mãos resolve. Aí, lavar a mão é muito importante. Na hepatite B, você adquire o vírus, mas se cair sangue na pele, ou se você tiver com a mão, você não passa. A pele bloqueia a entrada do vírus. Mas, você adquire como? Você adquire com seringas contaminadas, por exemplo. Por isso que tem muito usuário de droga no passado. Com hepatite B. Hepatite B, por causa das seringas. Você adquire com pequenos ferimentos. De uma pessoa que está contaminada, como o caso dos alicates. Por exemplo, alicate de unha, aquela tesourinha. E transfusão de sangue? As transfusões de sangue hoje no Brasil, na maioria dos países desenvolvidos, são completamente seguras. Ótimo. Porque os doadores são testados para hepatite. E quem teve hepatite de qualquer tipo pode doar ou não pode doar? Em geral se elimina porque você não sabe se foi A, B ou C. Entendi. A hepatite B, o que acontece? Você adquire o vírus, normalmente você rejeita o vírus. Mais de 90% dos casos. Mesmo sem vacinação? Mesmo sem vacinação. Você pega e rejeita. Mas você tem aí uns 5 a 10% dos casos em que o vírus não vai embora. E ele fica lesando o fígado lentamente. Depois de muitos anos, essas pessoas vão ter o quê? Vão ter duas doenças muito graves. A primeira é a cirrose hepática. Ele vai acabar lesando o fígado, matando células hepáticas e você entra num processo de insuficiência hepática que pode levar à morte. Ou transplante de fígado. Ou seja, eu tive durante muitos anos o vírus, mas nunca se manifestou, nunca tive nada. sintoma. E eu passo? Eu sou uma pessoa que transmite? Se eu fizer as tuas unhas. E depois fazer de outra pessoa? Eu transmito. Alicate de unha é teu e de mais ninguém. Você leva para casa, você lava, você guarda e não empresta. E ela é transmissível sexualmente também. Então você tem... Camisinha. O seu marido tem hepatite B e não sabe que tem. Ele pode te transmitir. Entendi. Hepatite B tem vacina. E essa vacina você tem que seguir a orientação. E se eu tiver adulta, e se eu for enfermeira, se eu tiver uma profissão de risco, eu posso pedir vacina? Você deve ser vacinado. E é uma dose só? Vacinada. Normalmente são 3 doses. Ok. Então isso tem que ser feito de qualquer maneira. Certo. E mesmo que você não tenha feito, eu fiz a primeira dose, fiz a segunda, e depois me mandaram voltar daí a 6 meses para fazer a terceira, eu não fui. Tudo bem, vacina agora. Vai vacinar, tem que fazer. Época, claro, claro que não é brincadeira, né? Não percebo, não tenho sintomas. É como os germes que eu não vejo, não existem. 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 Aí, né? E tá lá. E aí você tem a hepatite C, que é os vírus das hepatites A, B, C, a D, a E também, são completamente diferentes. Não é o mesmo vírus. Eu achei que era um mais fraquinho, um mais fortinho, um mais... São totalmente diferentes. Eles só o que eles têm em comum que vão no fígado. É incomodar o fígado, é atacar o fígado. Isso é o que eles têm em comum. Na hepatite C, você adquire o vírus, ele é pouco transmissível por via sexual, ao contrário da B, que é muito transmissível.
Ah. Ele é pouco transmissível. Mas não vai correr o risco, né? Mas ele é transmitido como? Por picadas, Fluidos. por líquidos. Não, normalmente quando você fura a pele, que é aí que ele penetra. Sêmen também, né? Não, ou mais é mesmo pouco, mais pouco. É o sangue, ok. Mais pouco. E aí, na hepatite C, você tem o contrário. Ele não é transmissível, pouco transmissível por via sexual, mas ele em geral persiste. Na B você elimina 95 das vezes, você elimina. Na C ele é persistente. E isso quer dizer que ele é mais grave, talvez? Mais grave. Porque ele vai dando uma hepatite que vai se instalando gradualmente, sem nenhum sintoma, isso vai acontecendo. E aí chega na cirrose que pode evoluir para um câncer, inclusive. Hoje na hepatite C, felizmente, nós temos drogas muito potentes. Que bom. Tratamentos curtos, que em geral levam aí 90 a 120 dias. Uau. Um comprimidinho por dia, poucos efeitos colaterais e que curam definitivamente a hepatite C. Eliminam o vírus completamente do organismo. São medicamentos caros, mas são no Brasil, provavelmente Portugal também, são fornecidos pelo sistema público de saúde. E B, eu curo? A hepatite B não tem medicamentos específicos. Então, a hepatite B, quando ela progride para uma cirrose grave, você é candidato a fazer um transplante de fígado. Puxa, quer dizer, é uma doença grave, não é brincadeira, não é hepatite. Porque você tem. Mas a hepatite B tem vacina, né? Vamos lembrar. Exato. A C não tem vacina, mas tem tratamento. Legal. No caso da hepatite é fundamental uma dieta pouco gordurosa, né? E não beber álcool de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Independente do tipo da hepatite, o tratamento é para o seu fígado ficar... Poupar o fígado, né? Você quer que o seu fígado fique poupado. Um dos grandes desafios para o nutricionista na hepatite é fazer com que o paciente não perca muito peso e se alimente. Por isso, alimentação fácil, tipo um purê, um soufflé, uma coisa que a pessoa se alimente. Não há grandes restrições, a não ser gorduras porcarias, né? Mas isso eu diria em qualquer fase da vida, gorduras porcarias são para evitar. E lanches rápidos, esses fast foods e tal, não combinam com hepatite. Mas também combinam com ninguém, né? Com nada, eu diria. Então me ajuda, Drauzio. Quando eu tenho hepatite e o fígado, e algumas células do meu fígado foram afetadas, inflamaram e necrosaram, ou eu retorno, ou os danos são permanentes? Olha, depende. Se você pega o caso da hepatite C, por exemplo, tem tratamento. Certo. Você tem dano, as células hepáticas começam a morrer, né? Vão morrendo lentamente, né? No decorrer do processo. Aí você tem drogas que matam o vírus, fazem o vírus desaparecer. O fígado é um órgão que regenera, eu acho que é o órgão que regenera mais depressa no organismo, né? O órgão mesmo. Você pega um doente, faz um transplante, você tira 2/3 do fígado dele. Divide em 3, pegar 2, deixa um pedacinho lá. Deixa um pedacinho, rapidamente, em 2, 3 meses, ele regenerou o órgão inteiro. Às vezes cresce e fica maior do que o que era antes. Então ele tem não acontece isso com o músculo cardíaco. Por exemplo, o coração, você tira um pedaço. Você destrói uma parte do músculo cardíaco. Tem que viver com o resto que sobrar. É definitivo aquilo, definitiva alteração. Entendi. Então, ele tem essa capacidade. Então, se você tem uma hepatite C, você está lentamente caminhando para cirrose, para destruição do tecido hepático. Você mata o vírus, você repõe na vida normal. Independente da idade da pessoa? Independente da idade. Delícia, corpo humano, né? Você leva a vida normal. Que legal, que legal. Então tem cura, o que você precisa é aderir à vida, não só ao tratamento, não só ao medicamento, mas, né, porque não adianta ficar chorando o leite derramado, a hepatite está aí, então alimentação legal, cuidado com a saúde, fazer uma atividade física, beber bastante água e aderir ao tratamento clínico que o médico recomendar. É super importante para hepatite. E lavar as mãos para qualquer doença, né não? E tomar vacina contra a hepatite B. Verdade, tomar vacina contra a hepatite B. Muito bom. Drauzio, eu não consigo agradecer-te, pôr em palavras a sensação de gratidão pela sua generosidade de me atender, de me ouvir, de me falar. Obrigada mesmo, obrigada. E agora eu vou levantar e lavar as minhas mãos, porque você lavou a mão antes, eu ainda não lavei hoje. E o Matina de hoje fica por aqui, mas amanhã nós temos um encontro marcado às 8 horas da manhã. Eu espero você. Um beijo e até amanhã. Got me on my knees, love, begging, darling, please, love.